Bom, gente, vamos voltar aqui às aulas da Lei Maria da Penha. Essa é a aula número 5, tá? E nessa aula nós vamos ver os procedimentos da lei, né? E das medidas protetivas de urgência. A gente vai tentar aí chegar até o artigo 22, 23, por aí. Estamos aqui no artigo 13, tá? Meu nome é Fábio Verdasca. Eu gravo aqui para o canal Ganhando Riqueza no YouTube. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like para a gente estar sempre mandando conteúdo para vocês. Também peço que vocês deixem comentários, deixem perguntas aí no final de assistir o vídeo, aqui nos comentários deste vídeo, tá? Eu vou deixar os links das minhas redes sociais aqui embaixo. Então vamos lá. O artigo 13... ele fala dos procedimentos, né? Ao processo, ao julgamento, à execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, aplicar-se-ão as normas do Código de Processo Penal, Civil, legislação específica e tal. Esse artigo diz o seguinte, que no processo, no julgamento e na execução de tudo referente à violência doméstica e familiar, vão ser aplicadas as normas do Código de Processo Penal, as normas do Código de Processo Civil e do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Estatuto do Idoso, em tudo aquilo que não conflitar com essa lei, né? Isso daí não é tão importante de vocês saberem, não. Isso daí não tende a cair na prova, não, tá? A tendência é cair outros assuntos que eu vou passando aqui para vocês. Aqui os tipos de violência. Tá? Então o artigo 13 é isso. O artigo 14, ele fala o seguinte. Eu não vou ler o artigo, porque o artigo está na lei e vocês leem, mas eu vou dizer o que ele significa. O artigo 14 significa que todas as demandas, as questões de ordem civil, separação de corpos, pensão alimentícia, anulação de procurações e questão penal, o processo criminal e a prisão do agressor, elas vão passar a ser decididas por um mesmo juiz, né? Isto vai proporcionar o quê? Vai proporcionar às mulheres que já estão traumatizadas pelo fato, né, um local de conforto e boa acolhida a elas. Os tribunais de justiça dos estados são os responsáveis por organizar e criar esses juizados. Não tem juizado de violência doméstica e familiar em todas as comarcas do Paraná, por exemplo. Tá? A lei não obriga e nem poderia obrigar, porque senão seria inconstitucional. Os presidentes que devem assumir o compromisso de instalar essa estrutura em cada fórum de cada comarca. Só que isso demanda muita coisa. Demanda um juiz específico para aquela vara, um promotor específico, tem que instalar um serviço de assistência judiciária, quer dizer, advogado de graça lá disponível, né? Tem que instalar uma equipe de atendimento multidisciplinar, psicólogo, assistente social, demanda muita coisa, né? E além de tudo, demanda pessoal administrativo, né? Funcionários, né? Técnicos e analistas judiciários, né? Servidores públicos para atender nessas varas. Então, demanda muita coisa. Então, por isso que não foram instaladas varas e vão ser instaladas gradativamente. Essas varas aí nas comarcas, tá? Importante observar que esse artigo 14, ele tem uma parte nova, é o 14A. O que diz o 14A? Diz o seguinte, a ofendida tem a opção de propor a ação de divórcio ou de dissolução de união estável no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Se a mulher, a ofendida, né, a vítima, quiser propor uma ação de divórcio ou dissolver uma união estável, ela pode entrar no juizado de violência doméstica, tá? A lei diz que o próprio juiz do juizado é competente para julgar essa ação de divórcio, né?
A única coisa que exclui da competência do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher é a questão relacionada à partilha de bens do casal, tá? A partilha de bens do casal não pode ser julgada pelo juizado de violência doméstica. Aí tem que ser a vara de família comum do fórum, tá? Todo fórum tem a vara de família, ou a vara civil, que é vara de família também. Essa parte aí é toda nova, tá? É da Lei 13.894. Essa lei saiu dia 20 de outubro de 2019. Então é muito nova, tá? O parágrafo 2º diz: iniciada a situação de violência doméstica e familiar após o ajuizamento do divórcio ou da dissolução de união estável, a ação terá preferência no juízo onde estiver. O quê? Se a mulher já deu entrada na ação de divórcio ou na dissolução da união estável na vara de família, e daí ela entra com o processo de violência doméstica, tá? Aí a ação de divórcio vai continuar lá na vara de família, onde ela está. A dissolução de união estável também. Não vai vir para o juizado. Mas se ela ainda não entrou, aí o juizado vai fazer tudo. O artigo 15 diz que é competente, por opção da ofendida, para os processos cíveis regidos por essa lei, o juizado, quer dizer, esse artigo 15 diz que a vítima pode optar por onde que ela quer que vá fazer a ação dela no juizado, né? Do domicílio ou da sua residência, ou do lugar do fato. Digamos que ela brigou lá com o marido numa cidade e mudou-se para outra. Se ela quiser dar entrada no juizado lá daquela cidade onde ela brigou, pode ser lá. Ou nessa atual que ela está morando, pode ser também. Entendeu? Ou, em terceira hipótese, do domicílio do agressor. Tá? Então vamos adiante. As medidas protetivas de urgência. Medidas protetivas de urgência. Recebido o expediente, artigo 18. Recebido o expediente com o pedido ofendida, caberá ao juiz no prazo de 48 horas. Quer dizer, toda aquela papelada que a mulher faz o BO, é ouvida pelo delegado lá na delegacia, é mandado para o fórum. Assim que o juiz receber, ele tem 48 horas para, né, ver o pedido e decidir sobre as medidas protetivas que a mulher pediu lá na delegacia, por exemplo. Né? Ele tem esse prazo também para encaminhar a ofendida a um órgão de assistência judiciária, né, quando for o caso, inclusive para o caso dela querer propor uma ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolver uma união estável. União estável, todo mundo sabe, né? É quem mora junto e não é casado, tá? É o famoso convivente, né? Eles convivem em união estável. É aquele que não é casado pelo direito civil. Não é casado no papel, como dizem, né? Artigo 19. Sim. Inciso 3º, comunicar ao Ministério Público, né? Isso é de praxe, ele recebe e comunica ao promotor imediatamente. E se o agressor tiver posse de arma de fogo, ele já determina a apreensão imediata dessa arma de fogo. E aí encaminha um mandado de busca e apreensão para a delegacia para que os investigadores de polícia, o delegado, determine que se vá cumprir esse mandado e apreender a arma do agressor. Tá? Então eu estou resumindo bastante para vocês. Artigo 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz a requerimento do Ministério Público, promotor, ou a pedido da ofendida. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes. Quer dizer, o juiz já pode conceder sem ouvir ninguém. Ele ouve depois as partes e manifestação do Ministério Público. Primeiro ele pode deferir todas as medidas protetivas, já mandar um oficial de justiça intimar o agressor das medidas, comunicar a vítima também que foi deferida e depois comunicar ao Ministério Público. Tá? Artigo 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, cabe a prisão preventiva do agressor.
decretada pelo juiz, de ofício. De ofício é o seguinte, decretado pelo juiz de ofício sem ninguém requerer. Ele pode, se ele tomar conhecimento de que o agressor continua ameaçando ou praticando alguma coisa, ele pode decretar a prisão preventiva do agressor, né? Pode também decretar por requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial, quer dizer, o delegado representa, quer dizer, diz para o juiz, né? Diz no papel, né? Excelência, ó, eu represento pela prisão desse agressor porque ele está ameaçando a vítima diariamente, perseguindo a vítima, entendeu? Então é dessa forma, o delegado indica que é necessário a prisão do agressor. O juiz pode revogar essa prisão se no curso do processo verificar a falta de motivo que subsista, bem como decretá-la mais uma vez se tiver novas causas, entendeu? Então a ofendida é notificada desses atos processuais relativos ao agressor, especialmente quando ele entra o ingresso e quando ele sai da prisão. Assim que o agressor entrar na prisão, a vítima é notificada e quando ela sai, também ela deverá ser notificada. Tá? Das medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor. Suspensão da posse ou restrição do porte de armas com comunicação ao órgão competente, quer dizer, Polícia Federal, né, que é quem faz o registro de armas no Brasil. Afastar do lar, domicílio ou local de convivência, essas são as medidas protetivas, tá, contra o agressor. Proibir ele de determinadas condutas, entre as quais aproximar-se da ofendida, dos seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre esses e o agressor. É aquele negócio do juiz falar, ó, você não pode chegar perto da vítima a menos de 100 metros. Você não pode estar perto dela, né? Proibir ele de manter contato com a ofendida, né, por qualquer meio de comunicação, mesmo que for por telefone, por WhatsApp, por rede social, entendeu? Proibição do agressor de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Restringir ou suspender a visita aos filhos, né, sendo ouvido uma equipe de atendimento multidisciplinar, né? E determinar que a prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Pensão alimentícia, tá? Determinar que ele pague desde já pensão alimentícia para os filhos e para a mulher. Tá? Essas medidas não impedem a aplicação de outras previstas na legislação e tal. Né? Parágrafo 3º. Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar a qualquer momento o auxílio da força policial. E força policial não é só polícia civil e polícia militar. Pode ser a guarda municipal também, mesmo porque a guarda municipal tem a patrulha Maria da Penha em Arapongas, e isso pode cair no concurso. Tá? Das medidas protetivas de urgência à ofendida. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, 1. Encaminhar a ofendida e os dependentes, os filhos, a um programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento, em casos mais graves, né? Determinar a recondução da ofendida e seus dependentes ao lar. Caso ela tenha pegado os filhos e saído do lar, o juiz determina a recondução dela e tira o agressor do lar. Determinar o afastamento da ofendida do lar sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos. Isso aqui é o contrário. Quando a mulher está na casa e quem saiu foi o agressor, quer dizer, quem saiu não, o agressor ainda está lá, determinar o afastamento dela do lar, sem ela perder direitos com relação a bens, guarda dos filhos e pensão alimentícia. Determinar a separação de corpos, né, caso sejam casados. Determinar a matrícula dos filhos em instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio.
ou a transferência para esta instituição e tal. Artigo 24. Para proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar liminarmente as seguintes medidas. Então, o juiz poderá dar uma liminar, onde ele vai dizer que onde ele vai determinar a restituição dos bens indevidamente subtraídos pelo agressor. Caso o agressor tenha pegado algum bem da vítima, vai determinar a restituição imediata desses bens, né? Vai proibir temporariamente a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, caso eles sejam casados ou convivam em união estável, né? Vai suspender qualquer procuração conferida pela ofendida ao agressor. Há casos em que o marido, o agressor, tem uma firma no nome da mulher e a mulher passou uma procuração para ele tomar conta dessa firma, por exemplo. Então o juiz imediatamente suspende os defeitos dessa procuração passada pela vítima ao agressor. E prestação de caução provisória mediante depósito judicial por perdas e danos materiais decorrente da prática de violência doméstica. Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao cartório competente para os fins previstos nos incisos 2 e 3. Né? Com relação a bens, oficiar o cartório de registro de imóveis, pode oficiar a Detran, caso tenha carros no nome de um ou de outro, né? E seguinte, o próximo artigo 24 vai ficar para a próxima aula, porque já vai entrar em os crimes de descumprimento de medida protetiva, que é uma coisa que acontece muito na delegacia. Eu vou explicar para vocês como é que funciona, tá bom? Então isso daí, se inscreva no canal, Ganhando Riqueza. Essa foi a aula 5, né? Sobre os procedimentos da Lei Maria da Penha. Eu tentei fazer um resumo muito breve. Leiam a lei seca e assistam essa aula até o final, tá? Muito obrigado.